Por isso nos dá graça, Senhor. Abre, meu Pai, os corações para ouvir. Que não seja, meu Deus, somente eu a pregar, mas que seja o Teu Espírito a falar com cada um de nós. Fala primeiro comigo e fala com todos que aqui estão, Senhor. Todos, meu Pai, querem ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, que eu diminua e que o Senhor verdadeiramente cresça no meio de nós. Que o Senhor seja exaltado, meu Pai, em cada coração. Que a Tua palavra, meu Pai, venha se revelar. Que a Tua palavra venha ser uma semente viva, meu Pai, em cada coração. Por isso, meu Pai, é que nós clamamos e oramos para que o Senhor se faça presente em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 22. No livro de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler ali no verso 14. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, e ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gostaria que todos repetissem. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra. Pai querido, em nome de Jesus, vem falar com cada um de nós, derrama da Tua graça, da Tua virtude e do Teu poder. Dá, Senhor meu Deus, a capacidade para que a gente entenda essa parábola, para que nós, meu Pai querido, saiamos daqui alimentados com a Tua palavra. O Senhor disse uma certa ocasião que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que saia da Tua boca. Então, meu Pai querido, que essa palavra venha sair diretamente da Tua boca, do Teu coração, para o nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O Senhor Jesus aqui, Ele estava falando através de parábolas, e muitas vezes Ele falava com as pessoas, com os discípulos, com aqueles que o seguiam e com aquela multidão. Ele falava por parábolas e eles tinham uma certa dificuldade em compreender, porque na realidade eles não tinham as escrituras na totalidade, como no caso do Jó. Nós hoje, quando lemos aquele livro de Jó, nós sabemos que o Senhor permitiu aquela provação na vida de Jó. Sabemos que no final da história ele ia ter a virtude e a glória de Deus se manifestando na sua vida, mas ele não sabia. E ele era um homem temente a Deus, era um homem que oferecia sacrifícios a Deus, e de repente veio tudo aquilo contrário a ele, e ele sem saber o que estava acontecendo, mas ele continuou glorificando a Deus. E a nossa vida também é assim. Quantas vezes nós pensamos que estamos andando de uma forma boa, de uma forma correta, orando, buscando a Deus, e de repente algo acontece para nós, inesperado, e nós somos tomados de uma certa surpresa. E isso pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins, porque todos nós que estamos aqui na terra, que somos pessoas humanas, podemos realmente viver esse problema. E daí eu fico pensando aqui nessa parábola, e as pessoas aqui ao lado de Jesus, e ele contou que existia uma festa de casamento, onde estava tudo preparado. E ele diz ali no verso 1: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante
a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Aqui ele fala de uma semelhança com o reino dos céus. Quantas vezes nós, como seres mortais e humanos, começamos a imaginar como será o reino dos céus? Quem nunca pensou nisso? De pensar o que será da minha vida quando eu não estiver mais aqui na terra? Eu tenho como uma promessa algo do meu Pai. Ele disse que eu vou morar num lugar bom, num paraíso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele diz que ali tem umas ruas que são cravejadas de pedras preciosas, e o ouro, que aqui na terra tem tanto valor, lá vai ser usado como asfalto. As ruas vão ser asfaltadas com o ouro. Quer dizer, tudo isso que o homem hoje briga, que significa o dinheiro, e o dinheiro tem que ter um lastro lá no banco, não sei se todo mundo sabe, mas para cada real que é emitido, há um lastro que é colocado no Banco Central em barras de ouro. E quando esse dinheiro passa a não ser correspondente àquilo que existe em semelhança em ouro, o dinheiro perde o valor. Por isso que o dólar sempre foi mais valorizado, porque diz o dólar tem lastro, ou seja, ele tem ouro. 10 dólares tem o equivalente a 10 barras de ouro, ou gramas, ou a unidade que for, onças, ali armazenado no Banco Central. E ali o Senhor Deus diz que lá naquelas ruas douradas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, tudo isso que para nós tem um grande valor, que as pessoas brigam, que as pessoas vão atrás, que as pessoas têm sido chamadas para buscar a Deus, para conquistar, ali não vai ser mais nada. Tudo isso vai perder o valor. De repente, aquele que aqui nessa terra, ele dá um grande testemunho de tudo aquilo que Deus deu, ele nem entrará nesse reino dos céus. Porque ali diz que existe um caminho, e um caminho santo, um caminho aonde o imundo não passará. Só vai passar aquele que tem realmente as suas vestes lavadas e alvas, como nós cantamos aí nesse louvor. Ali não entra qualquer um, mas o Senhor Deus diz que naquele caminho santo, a pessoa pode ser louca, ela pode ser muda, ela pode ser cega, mas ela não errará o caminho. Ela não errará o caminho porque ela ouvirá a voz do bom pastor. E às vezes eu fico imaginando como será esse reino de Deus. E o Senhor Jesus aqui nessa parábola de Mateus 22, ele resume assim de uma forma muito simples. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a festa de casamento do seu filho. E que ele mandou ali os servos chamar os convidados para aquela festa, e eles não quiseram vir. E continuando, ele diz ali no verso 4, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Ou seja, ele foi lá, aquele rei, mandou chamar aqueles convidados que ele tinha escolhido, e aqueles convidados não quiseram ir. E mesmo assim, ele ainda insistiu. Ele disse para os empregados dele novamente, vão lá novamente e chama aqueles convidados. Fala para eles que está tudo pronto, está tudo preparado. O que eu tinha de melhor, eu fiz ali naquela festa. E eu fiz não somente para o meu filho, mas eu fiz para vocês. Venham.
E novamente aqueles convidados disseram: não, nós não queremos ir. Por aí você vai percebendo a dureza do coração daqueles convidados. Tudo preparado, uma festa, mas nem na festa eles não quiseram ir. E ele diz assim, no verso 5: porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Você vê que, além de não querer saber daquilo que o rei tinha feito, eles ainda não se preocuparam com nada, e foi um para o campo cuidar daquilo que era seu, da sua propriedade, e o outro foi cuidar do seu negócio. Quer dizer, interesse pessoal, interesse acima de tudo, a indiferença, a preocupação somente com aquilo que é material, com aquilo que é o negócio em si, não querendo dar uma resposta para o rei. E a gente sabe que um rei, até hoje, essa semana passou lá na Inglaterra, as comemorações dos 50 anos lá, 60, da Rainha Elizabeth. Não sei quem viu, mas os cantores todos ali naquele show, aquele povo da Inglaterra todo nas ruas, ali, comemorando, junto com a rainha, com aquela monarca. Por quê? Porque é o regime ali, é o regime onde tem essa monarquia e o povo respeita. E aqui, nesse tempo, que era governado por reis, onde o rei era o dono de todas as coisas, de toda a terra, o rei oferece um banquete e eles são indiferentes. E cada um diz aqui que tem um motivo para não ir. A indiferença. E aqui ele diz assim, e no verso 6, e os outros, apoderando-se dos empregados, os ultrajaram e o mataram. Além de eles serem indiferentes ao rei, de não querer participar da festa, não somente contente com isso, ainda quiseram fazer mal àqueles que foram convidá-los e matar aqueles servos. Você vê a dureza e a maldade daquele coração de todos aqueles convidados. E no verso 7 diz assim: e o rei, sabendo disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Logicamente que o rei se indignou, porque ele faz uma festa, ele manda preparar tudo, manda chamar os convidados. Os convidados agiram primeiro com indiferença, e o rei disse: quem sabe se a gente insistir, quem sabe se a gente falar, vão lá, está tudo pronto, quem sabe eles mudam e eles acabam aceitando o convite. Mas eles não quiseram. Eles, além de tudo, ainda foram piores. Falaram: não, nós não queremos ir, e essa molação já deu. Olha o recado que nós vamos dar aqui para o rei. Deixaram uma parte voltar e outra parte mataram. Quer dizer, nós não queremos nada com esse rei. Então disse, no verso 8, aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Vê que o rei, ele chega na conclusão de que ele estava convidando pessoas que não eram dignos de participar daquela festa. E aqui ele diz assim, verso 9: e depois as saídas dos caminhos, as encruzilhadas, as praças, saída dos caminhos engloba tudo isso. E convidai para as festas todos o que encontrardes. Aí ele já não tinha mais preferência. Ele diz: vai lá na praça, vai lá na rua,
Quem você encontrar, você convida. Se você vê lá um mendigo, se você vê um pedinte, se você vê um rico, se você vê uma criança, se você vê um adulto, um claro, um escuro, um moreno, um negro, um amarelo, não interessa, vai convidando. Quem você encontrar, você chama. Você vai chamando para a festa. Vai convidando todo mundo. E aí, diz assim, verso 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Você vê que o rei aí, ele chamou a todos. Chamou a todos naquela festa, não importava a classe econômica, não importava aquilo que existia dentro do coração. Ele diz, chamai todos, todos que encontraram. Eles foram chamando, eles não olhavam para a pessoa, não analisavam, esse pode ser chamado, esse não pode ser, esse aqui é um bandido, esse não vamos chamar, esse aqui pode, olha, esse tem uma aparência melhor. Não, eles foram chamando todos segundo a ordem do rei. E essa parábola, que o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a isso, ele termina dizendo assim, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí é que nós temos que refletir sobre isso. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Quando a gente transfere isso para o lado espiritual, essa parábola, a gente percebe que esse rei é o próprio Deus. É o próprio Deus que manda convidar as pessoas para a festa. Que festa é essa? É a festa da ressurreição de Cristo. Do Cristo vivo que morreu na cruz e ressuscitou. Para que hoje você possa estar na presença do Rei com a alegria. Para que hoje você possa ter a certeza de que você é um convidado do Rei. E você percebe que quando você convida pessoas, elas sempre têm a mesma desculpa que esses convidados. Alguns não podem vir porque têm a sua parentela, os seus interesses pessoais. Outros não podem vir porque estão muito cansados, trabalhar demais. Outros não podem vir porque hoje é sábado, é o dia de outras ocupações. Mas se fosse no domingo também seria a mesma coisa, se fosse na segunda ou na terça, é a mesma coisa. Porque quando a pessoa tem uma desculpa para não participar dessa festa, que é a festa do Senhor Jesus, ela sempre coloca alguma preocupação. E ela sempre se justifica. Outros agem como esses que foram rebeldes, agiram com uma rebelião, mataram aqueles empregados do rei. E eles ficam rebeldes. Quando você começa a insistir, você percebe que aquele que mais precisa, quando você insiste, olha ali, existe uma palavra boa, existe um lugar para você ouvir algo da parte de Deus. Ali nós se reunimos e oramos. É um grupo pequeno, é um grupo grande, é uma igreja, é uma casa, mas ali é pregado a palavra de Deus. Vamos até lá, você que precisa. E a pessoa, além de todas essas desculpas, ela começa a ficar irritada. Ela começa a te olhar já de uma outra forma. Eu ouvi um pastor contando que um grande empresário estava doente. Ele não quis dar o nome. E ele morava num condomínio e todo dia o porteiro, que era cristão, via aquele homem passar, entrar e sair. E aquele homem, bom dia, boa tarde. E ele, sendo cristão, ele queria falar de Deus para o homem. Ele queria falar, olha,
o Senhor está passando uma dificuldade, o Senhor está passando uma doença, uma enfermidade, mas Jesus pode te curar. Nós sabemos um local onde pode haver um milagre, onde você pode receber algo da parte de Deus. Mas aquele homem ficava inibido, porque aquele outro era um grande empresário, muito rico. E ele falava, eu preciso de falar com ele. Mas será que se eu falar com ele, ele vai aceitar isso que eu vou falar? Será que ele não vai ficar contra mim? E a mesma coisa acontece quando você trabalha numa empresa, quando você vai fazer algo para Deus, quando a professora vai fazer lá naquela escola o dia de ação de graças. Quantas pessoas se levantam contra? Quantas pessoas querem misturar todas as coisas no dia de ação de graças que não são ação de graças ao Senhor? Querem fazer trabalhos diversos, trabalhos que poderiam ser feitos em outra ocasião, mas querem misturar tudo aquilo para criar confusão. E ali há um agir muito forte do inimigo para que Deus não seja exaltado num lugar como aquele. Nós sabemos que nós moramos num país laico, num país onde nós temos a liberdade de culto, mas o interessante é que assim como há com relação à homofobia, aonde hoje aqueles que são com as opções variadas aí, eles querem que as famílias aceitem, eles querem que na televisão eles possam falar o que quiserem, mas quando você fala que você não é obrigado a aceitar aquilo que eles querem, eles se revoltam. Porque a mesma maneira agem os árabes, os muçulmanos, eles vêm aqui, eles montam as sinagogas dele, eles agem com aquilo que eles querem, pregam ao Corão, mas vai alguém lá no país deles, em Dubai, lá nos Emirados Árabes, levar uma Bíblia e falar de Jesus, é apedrejado, é morto. Por quê? Não existe a liberdade. Eles querem a liberdade, mas eles não dão a liberdade. E as pessoas, quando você vai falar de Jesus, você sempre fica meio preocupado, principalmente se é uma autoridade. E Jesus diz que aos humildes Ele dá graça. O que é a humildade? A humildade não é eu sair daqui e ir lá, sentar na calçada, comer um hambúrguer e um x-salado com um pedinte, não. Porque isso é fácil de fazer. Eu estou numa condição melhor. A humildade não é você sair distribuindo um prato de sopa por aí, não. E tomando até com mendigo, porque isso é fácil de fazer. Isso você não precisa ser humilde, não. Isso basta você ter coração. A humildade é você chegar na presença do maior, de uma autoridade, e você ir lá todo humildezinho, sabendo que você não é nada perante aquela pessoa, e você abrir a tua boca para falar de Deus. Isso é que precisa de humildade. Porque você sabe que ali você pode levar uma rebelião e ser colocado porta fora. E aí é difícil. Hoje eu vejo pastores falando, tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Eu tenho um bom carro, eu tenho um avião, eu tenho cavalos, eu tenho isso. E mostro para as pessoas o que Deus me deu. Assim é fácil pregar. Eu quero ver você pregar quando você não tem nada, você vai de bicicleta lá na casa daquele que tem tudo e você entra com a sua Bíblia embaixo do braço, aonde todo mundo olha para você como se você fosse um ninguém, porque você não tem nada. E você vai lá na casa daquele que é rico e fala, olha, Jesus manda te dizer que se você não se converter, de tudo que você tem não vai levar nada. E aí ele fica olhando para você com cara de ué, como quem diz, e eu com isso? Isso você precisa ter realmente humildade para pregar. Porque não é fácil você ir lá naquelas autoridades, naquele coisa,
E como eu voltando aqui naquele porteiro, ele olhava para aquele homem e ele falava, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. E um dia ele tomou coragem e ele disse, hoje eu vou falar. E quando aquele empresário passou, ele falou, Senhor, eu posso ter um minutinho do seu tempo? Ele falou, pode, o que foi? E aquele empresário já pensou, já vai me pedir algo, né? Vai me pedir um remédio, vai me pedir alguma coisa, aí vai me pedir uma esmola. E ele disse, olha, eu queria falar para o senhor que nós sabemos da dificuldade que o senhor vem passando, da sua enfermidade, e eu queria lhe convidar para ir numa reunião aonde existe alguém que é maior do que nós, o Criador, Deus, através do seu Filho Jesus, que pode te curar. E o homem falou, tá bom, depois eu vou ver isso. E foi embora. E no outro dia, quando aquele homem foi para trabalhar, ele já recebeu um recado que ele estava admitido que já tinha outro no lugar dele. Aquele empresário, além de não aceitar, ainda se rebelou, mandou colocá-lo na rua. E assim tem sido. Por isso que Jesus disse que mais fácil é uma agulha passar, um camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não que a riqueza seja o problema, não que a riqueza venha trazer coisas ruins, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando você tem o dinheiro, mas você compartilha com alguém, quando você compartilha na obra de Deus, na casa de Deus, então você é bem-aventurado e o Senhor vai multiplicar a cada vez mais, porque você não é egoísta. Mas aqui nós estávamos falando da rebelião, quando a recebe aquele convite para ir lá adorar a Deus e a pessoa fica em rebelião, a pessoa se levanta, a pessoa fala não, e a pessoa ainda quer criar um atrito, quer criar uma confusão. Não, ela não se dá por achado, ela não simplesmente vai embora. Não, se um católico convida para ir na quermesse, numa missa, todo mundo fala, eu posso ir, eu não posso não ir. Se convida para ir num terreiro, eu vou, não vou. Mas faça você uma experiência como cristão, de convidar aquele que você sabe que precisa, lá na tua escola, lá no teu serviço, e falar, olha, eu estou indo numa reunião, e eu sei que você precisa, porque Deus me mostra, e você vai ver como é difícil. É por isso que nós temos que ter a unção de Deus, porque quando nós vamos no território do inimigo, e a gente vai cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, então a gente se torna um ceifeiro de Deus. Deus quebra todas as barreiras, Ele põe o inimigo no lugar dele, e quando a gente abre a boca para falar de Jesus, Jesus é presente, Ele usa nossas mãos, Ele usa os nossos olhos, Ele usa a nossa boca, Ele usa o nosso coração, Ele se faz presente dentro de nós. Nós somos um com o Pai, e o Pai um conosco, e nós temos o poder de Deus. E Ele diz, e eis que vos dou poder e autoridade para em meu nome expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Quer dizer, é um poder que vem no alto, é um poder que vem de Deus, é a unção de Deus. E hoje, o que falta na vida das pessoas é a unção de Deus, para que quando ela fale, Deus venha testificar, Deus venha comprovar. É muito blá blá blá, é muito Deus vai te dar, é muito Deus vai multiplicar, é muito Deus vai abrir portas, é muito Deus vai preparar, é muito Deus vai dar poder, mas não sai disso. Por isso que as pessoas vão de um lado para outro, porque elas ouvem isso todos os dias. Elas ouvem, vem aqui que o milagre acontece. Ela vai lá, ela entra e sai a mesma coisa. E isso tudo vai fazendo com que a fé no coração da pessoa vai esfriando, e a iniquidade vai multiplicando, a falta do amor vai crescendo. E Jesus disse que quando Ele voltar, Ele disse assim, encontrará fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Será que Ele vai encontrar ainda fé na terra? Será que Ele vai encontrar gente que ainda tem a fé de orar? Gente que ainda tem a fé de clamar?
gente que ainda tem a fé de acreditar que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus quer dar graça, que Deus quer levantar. E aí, o Senhor Jesus disse assim, que mandou chamar os bons e mandou chamar os maus. E a festa ficou cheia. E isso acontece quando nós vamos na festa da igreja, onde o Senhor mandou chamar os bons e os ruins. Por isso na igreja, você fala assim, na igreja tem gente ruim? Tem muita gente ruim. Na igreja tem gente boa? Tem gente boa demais. Mas ali, nós não vamos julgar, porque a palavra de Deus diz que será como um dia da pescaria, onde quem vai separar o peixe é o próprio Senhor Jesus. O peixe bom ele vai colocar de um lado e o peixe ruim ele vai jogar no lixo. Mas ali o convite foi para todos. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. E ali ele diz assim, e o rei, verso 11, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E ele disse, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que faltava para aquele convidado também ser escolhido? A palavra de Deus diz que faltava as vestes nupciais. Todos que estavam ali estavam vestidos de uma forma digna, com vestes nupciais. E aquele ali, quando o rei entrou, ele não encontrou com as vestes nupciais. E aí é que eu fico perguntando, e eu gostaria que você imaginasse isso. Como essas pessoas que foram encontradas num caminho, como vamos supor você, hoje falasse assim, olha, está tendo uma festa ali na frente, um casamento, vamos lá, vamos, mas vamos agora, vamos. Está todo mundo, ninguém está preparado para ir lá, mas todo mundo foi. E de repente, o rei entra lá e diz assim, olha, você não está com a veste. Mas ninguém era para estar com as vestes, concorda? Porque está todo mundo pego de surpresa. Isso prova o quê? Que quem deu as vestes foi o próprio rei. Se esse rei tivesse dado as vestes para todos os convidados e tivesse excluído aquele, ele não seria um rei justo, porque ele ia falar que ele já não tem porque não deu, não estava faltando. Só tinham 9 vestes, ou 99 vestes, tinham 100 convidados, ia faltar uma. Então ele estava fazendo o quê? Uma pegadinha? Estava brincando, como se ele fosse aquele que manipula as pedras num tabuleiro de xadrez. Mas quando a gente sabe que esse rei representa o próprio Deus, e que esse rei, ele é um rei de justiça, que ele é um rei de amor, ele não poderia agir assim. Então o que acontece? Ele deu as vestes para todos os convidados. E por que aquele convidado não estava vestido adequadamente? Sabe por quê? Porque ele agiu com justiça própria. Ele agiu da maneira que a maioria age. O rei me deu aquelas vestes, mas eu estou tão bem vestido assim. Minha roupa é até melhor que essa do rei. Sabe aquela pessoa que fala que trabalhou a vida inteira, que nunca roubou, que ela é honesta, que ela tem uma tradição religiosa e que ela não precisa de nada porque ali, da maneira dela, ela já está com tudo certo? Essa é a pessoa que o rei vai entrar e vai falar, você não está com a veste apropriada. Qual é a veste apropriada? A veste apropriada é aquela que está lá no livro de Apocalipse, que diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes
no sangue do Cordeiro. E só tem uma maneira de você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E essa é a característica principal, porque poucos são os escolhidos. Eu poderia enumerar muitas características que Deus usa para a escolha, mas uma das características, quando a gente pega a Escritura e começa a analisar de uma forma assim abrangente com todos os discípulos, é uma característica que se chama humildade. A verdadeira humildade. Aquela humildade de reconhecer o Senhor Jesus como soberano, de escolher o Senhor Jesus, de enxergá-lo como Filho de Deus. Aquela característica que Pedro, quando todos disseram, uns dizem que é Elias, uns dizem que é profeta, e ele diz, e tu, o que dizes? E ele diz, que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E ele disse assim para Pedro, graças eu dou ao Pai, porque não foi nem o sangue, nem a carne que te revelaste, mas foi o próprio Deus que me revelou. E você só consegue entender essa palavra de Deus, as parábolas, as escrituras, quando Deus se revela no teu coração. Não é através de uma aula didática, como é ciências, como é matemática, como é informática. O senhor é economista, o senhor sabe que a matemática é exata, né? Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela tem mistérios, ela tem coisas obscuras, ocultas, que o homem não é capaz de discernir pela carne, porque diz a palavra de Deus que o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. E as coisas espirituais só se discernem com os olhos espirituais. E os olhos espirituais só começam a ser abertos quando você começa a agir pela fé. Por isso é que o Senhor Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, porque é pela fé. Pela palavra, o Senhor Deus, Ele criou a terra, o céu, o universo, o homem, tudo que existe no universo, Ele criou pela palavra. E Ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dEle. E Ele diz que a palavra, ela tem tanto poder, principalmente essa palavra de Deus, que ela não volta vazia. Que quando ela vai e produz algo para qual ela foi lançada. Hoje, essa palavra, ela foi lançada para que você se sinta na presença de Deus com alegria, com ousadia, de saber que se você agir com humildade, se você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro no dia a dia, então você não somente vai ser um chamado, mas você vai ser o principal, um escolhido. E um dia, essa festa que é a festa do Senhor Jesus, aqui na terra, em todas as congregações que agem com honestidade, com alegria na presença de Deus, você vai viver também lá na eternidade, porque lá diz a palavra que o Senhor Deus tem uma mesa preparada para todos que ali entrarem. Todos que entrarem na cidade pelas portas, porque diz a palavra de Deus que quem lavou as suas vestes, ele entra pela cidade pelas portas. Ali tem os portais, tem os umbrais de pérola, e só vai passar naquelas portas que se abrirão quem tiver essas vestes limpas. Quem se despojou, quem deixou a indiferença de lado, quem deixou a rebelião de lado, quem deixou a justiça própria de lado e quem resolveu realmente andar de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra que nós temos que ouvir e que nós temos que se empenhar em vivê-la. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si próprio e tome a sua cruz e me siga. Ou seja, deixa o seu próprio eu de lado e age segundo o eu do próprio Deus. Age segundo essa palavra e você vai ver
a cada dia a sua vida sendo transformada para melhor. Ainda que você passe dificuldades, passe tribulações, familiares que se levantam, pessoas que se opõem, aqueles que você vai convidar para a festa vão querer serem rebeldes, mas a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo vai cair da tua cabeça se Deus estiver do teu lado. Porque diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu sei que quando nós obedecemos à vontade de Deus, Deus se faz ao nosso favor, para que nós tenhamos essa unção dos servos do rei, de chamar os convidados para a festa. Se eles vão querer ir, ouvir ou não, é um problema deles. Nós fazemos a nossa parte. O mandamento de Jesus é esse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todos, de uma maneira ou de outra, temos esse chamado e temos esse mandamento para fazer a vontade de Deus. Por isso vamos orar para que Deus venha nos abençoar e venha derramar sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Pai querido, em nome de Jesus, Deus amado e soberano, é que nós clamamos e oramos, porque eu sei, Pai querido, que a Tua palavra não volta vazia, e tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos, é segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Pai querido, em nome de Jesus, que nós todos estejamos aqui reunidos, não somente como irmãos e filhos, mas também como escolhidos. Por isso, Pai querido, sonda cada coração, e aonde houver, Senhor meu Deus, indiferença à Tua palavra, indiferença ao Teu chamado, remove, Deus. Porque eu sei, Pai querido, que ninguém veio aqui ao acaso, ninguém vem aqui, meu Pai, tem estado aqui simplesmente por vir. Mas é porque o Senhor escolheu para usá-lo, escolheu para dar graça. E é por isso, meu Deus, que nesse momento eu oro e intercedo por todos, para que o Senhor, meu Pai, venha arrancar também a preocupação com os negócios, a preocupação com o dia a dia, a preocupação com as dívidas, a preocupação com as dificuldades financeiras, a preocupação, meu Pai, com tudo aquilo que é material. Porque eu sei, meu Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que se chama Jeová Jireh, o Deus da providência. O Deus que já providenciou tudo como esse rei. A festa já estava pronta, a comida já estava preparada, a mesa já estava colocada, até as vestes o Senhor preparou para aquele povo. Ah, meu Deus, que nós sejamos os convidados dignos da Tua festa, da mesa que está preparado para nós lá na Nova Jerusalém. Porque a Tua palavra diz que aquele que entrar pelas portas, passar pelo caminho santo, receberá das Tuas mãos a coroa e o galardão da salvação. Por isso, meu Pai, encontra em cada um de nós aqui presente um coração contrito, um coração humilde, um coração, meu Pai, que deixou a justiça própria. Porque bem-aventurado é aquele que tem sede e fome de justiça, a Tua palavra diz. Aquele que não se justifica, mas aquele que é justificado por Ti. Ah, meu Deus, o que nos justifica é o sangue derramado naquela cruz. Então derrama, meu Pai, da Tua graça, daquele sangue que foi vertido na cruz sobre cada um de nós. Modifica, meu Pai, o coração e fortalece, Senhor, para que todos nós possamos um dia estarmos reunidos lá no Teu reino, lá nesse reino semelhante a essa festa, onde muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas que nós estejamos sentados
na mesa do grande rei, participando dessa grande festa, da festa do teu Filho Jesus. Ah, Deus querido e amado, enche-nos, Pai querido, com a tua presença. Aonde houver, meu Deus, alguma coisa que tem que ser retirada, retira nessa noite. Dá, Senhor meu Deus, um novo coração. Dá uma esperança nova, meu Pai. Dá, Senhor meu Deus, as vestes novas para cada um de nós. Porque eu sei, meu Pai, que somente o Senhor, para modificar a nossa sorte, a nossa consciência e o nosso coração. Somente o Senhor, meu Pai, para curar nossas enfermidades, para renovar sobre nós a esperança e a fé no coração, porque a tua palavra diz que a fé é dom de Deus. Enche-nos, Pai querido, com a tua fé. Enche, meu Deus, com a tua esperança, Senhor, para que todos nós possamos profetizar a vitória, para que todos nós possamos louvar e engrandecer o teu nome, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é o Deus do amor, que o Senhor é Deus da graça, que o Senhor é um Deus que tem algo preparado para aqueles que são humildes e com o coração quebrantado. Ah, meu Pai querido, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Tira, meu Pai, a soberba. Tira de nós o pecado. Tira de nós tudo aquilo que impede o manifestar da tua bênção na nossa vida. Porque eu sei, Pai querido, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava imolado. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha tudo preparado. E que nós, antes de virmos aqui na terra, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu no meio de tantos familiares, para que nós fôssemos coluna na nossa família. Ah, meu Pai querido, e que essa luz que o Senhor colocou em nós, ela brilhe a cada dia mais, e que através de nós, os nossos familiares também sejam tocados e alcançados pela tua presença. Que nós, meu Deus, sejamos a luz na treva, a luz, meu Pai querido, que ilumina toda a casa, a luz, meu Pai, da tua candeia, a luz, meu Pai, do teu evangelho, que é lâmpada para os nossos pés. Oh, decantaralabastebes andalabalás, decantaralabassubes andalabás. Meu Deus amado e soberano, age poderosamente, meu Pai, na vida desses que estão nas ruas, nesses dias de frio, de chuva, meu Pai, na vida do Aline, meu Pai. Toca nesses corações, Senhor, porque muitos estão ali por falta de opção, mas muitos também estão porque optaram e escolheram para viver dessa maneira. Ah, meu Pai, porque foi criado uma coisa dentro deles, algo, meu Pai, que é ruim, mas remove, Senhor, para que eles possam ser tocados. Embora a vida tenha trazido tanta dificuldade e dureza, mas que eles possam ser tocados pelo seu amor e agir como crianças que sabem e confiam no Pai. Ah, Deus soberano, em nome de Jesus, é que nós clamamos. Eu clamo, meu Deus, junto com meus irmãos, porque nós estamos aqui para cumprir a tua palavra. A tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu quero nesse momento ligar com cada um que aqui está, com cada um, meu Deus, que tem algo para pedir ao Senhor. Eu quero, em concordância com essa pessoa, ligar em oração. Ligar, meu Deus, para que realmente venha se realizar e para que ela possa dar um grande testemunho, para que a nossa fé seja edificada. Pai querido, em nome de Jesus, nos leva em segurança para casa.
Derrama da tua graça, dá uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria. E traz, meu Deus querido, no próximo sábado, se assim for da tua vontade. Pai querido, usa essas pessoas para serem servas do Rei, do Deus vivo. E também fazer como os teus empregados, estar convidando pessoas para a grande festa. Para a festa que se inicia aqui na terra e que terá a sua complementação lá na eternidade, aonde diz a tua palavra que ali não haverá pranto nem choro, mas haverá a alegria do Deus vivo ao nosso lado. Oh, Pai querido e amado, derrama da tua graça, derrama da tua bondade, enche-nos com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Erga tuas mãos aos céus assim e diga obrigado, Jesus. Agora se ame, se abrace assim e diga obrigado, Jesus. Obrigado por ter me escolhido. Fala mais uma vez, fala, Pai, obrigado por me ter escolhido. Ah, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Te agradeço por cada irmão que aqui está, Senhor, porque junto nós iremos formar uma grande família para o teu reino. Pai querido, em nome de Jesus, derrama de todas as bênçãos. Que o Senhor te conceda a bênção do amor. Diga assim seja. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Que o Senhor te conceda a bênção da saúde. Que o Senhor te conceda a bênção da alegria. E que o Senhor te conceda a bênção da prosperidade. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, derrama todas essas bênçãos para cada um que aqui está, Senhor, e também para os seus familiares, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E digam todos amém, e aplaudam o Senhor Jesus, e diga glória, glória, glória. Diga obrigado, Jesus.